Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, a ditadores em geral. Ouça a sua cultura. Filhos do Cabaré. Cultura woke está acabando com o entretenimento. Sabe quando aquele filme ou série tem aquele discurso de representatividade forçado que faz você virar os olhos? Então, é disso que eu tô falando. Não é algo natural e condizente com a realidade igual algumas obras nos apresentam de forma. Não querer contar uma história que tem militância esquerdista já é considerado de direita. Não é que eu quero fazer um filme de militância cristã e conservadora, é só uma história. Só que o fato de você fazer um simples filme e uma série que simplesmente conta uma história já é considerado de direita. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast aqui inclusivo, que enfia goela abaixo as pessoas da diversidade, a porra toda. Porque é isso que 11 de cada 10 conservadores acham que é a cultura woke. Nós vamos falar da cultura woke, logicamente, falar daquele nosso jeitão, mas a gente vai falar da cultura woke hoje, do que ela é e por que ela é tão cheia de inimigos assim, por que ela incomoda tanto. E também a gente vai ver que não é um negócio só assim, como que eu vou dizer, não é um negócio só ideológico, né? Obviamente que não é ideológico, mas a gente vai falar da cultura woke hoje. Né não, Murilão? Que a gente aqui, no lance da cultura woke aqui, por isso a gente tem o Henrique aqui, que a gente é inclusivo. Com pessoas com deficiência cognitiva, a gente traz para cá para participar também. O Henrique é prova disso, né não, Murilo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes de todos os continentes. Espero que mais esse programa possa contribuir para que a gente possa reduzir a nossa ignorância sobre o mundo em que a gente vive, lembrando todos que a partir do dia 20 de janeiro a guerra nunca esteve tão próxima. Por causa do Trump. Trump que adora a cultura woke, hein? Dê sinal aqui, um abraço, Trump. Um abraço aí pra você. Tomara que você morra logo, seu desgraçado. E aí, Henrique? Fala, rapaziada. Tá acordado aí? Claro, cara. Tô ouvindo tudo. Toda essa discussão calorosa, fervorosa que tava ocorrendo aí. Né? Nos bastidores. Um dia talvez em à tona aí os bastidores, o dia que o Bruno decidir gravar os bastidores, que os bastidores são sempre muito bons, né? Mas queria deixar uma mensagem hoje para todo mundo aí. Vocês todos tenham uma ótima semana aí. É isso. Poucas ideias. Tudo nosso, nada deles. Pode melhorar ainda. É melhor do que xingar, mas pode melhorar ainda. Deu uma gaguejada aí. Pode melhorar. Pro início tá bom. Tá bom. Vai aprimorando. Parou com aquele negócio bobo de estar xingando os outros gratuitamente, igual um adolescente. Apesar de você ter alguns aspectos adolescentes, né? Comportamento, mentalidade, virgindade. Mas já tem quase 30 anos já, né? Tem que resolver isso aí, né? Tô longe ainda. Tá longe nada. Quantos você tem? 24. Tu vai fazer 25 agora, né? Não, vai demorar ainda. Mas é esse ano. Mas vai demorar. Não vem com essa, não. Então, um quarto de século intacto. Bem, pelo menos no biblicamente falando, né? Agora, catolicamente falando, talvez. Eu não fui coroinha, não. Deixa esse privilégio de ser coroinha pro meu irmão. Então é de família essa viadagem aí. É de família.
com ele. Eu não tem nada Tô a ver ligado. com isso, não. Você sempre falou que o seu irmão foi um modelo de comportamento pra você, pô. Mentira, pelo contrário. Você- Quem jogava você mesa na cabeça dos coleguinhas era ele. Entendi. Aí você não fazia isso, não. Não. Era uma pessoa afastada. Eu não relacionava com as pessoas. Sabemos. Sabemos que você não. Você se relaciona com objetos. Depende do que você considera objeto, né? Ó, o que tu vai falar, hein? Tu pode estar trilhando um caminho perigoso que você vai falar agora, hein? A continuidade dessa sua frase aí pode te trazer problemas, que já estamos gravando isso aqui, hein? Cuidado com o que você vai falar, hein? Não fala nada, não. Fica aí, Cuidado. Fica aí no ar. Fica aí, né? Fica assim na. Galera, é o seguinte, cultura woke, que nos tempos pra cá virou pauta, principalmente dessa galera da direita, que reclama, que, porra, só enche o saco também. Eles falam que tudo é mimimi, mas eles são o povo mais mimizento que existe. Eles enchem a porra do saco de todo mundo com tudo. Nós vemos aí, por exemplo, o filme live action da Pequena Sereia, que botaram uma atriz negra, aí vem a galera da cultura woke, contra a cultura woke, e fica enchendo o saco. Vai sair o Quarteto Fantástico, em vez de ser o surfista prateado, vai ter a surfista. Vem os caras encher o saco. Muda a etnia de algum... Estão querendo mudar, eu acho até hoje, tá? Minha opinião. Que não mudaram a etnia do 007 por conta disso. Tá? Eu acho... Do próximo Capitão América? Ou não falaram nada, eu não sei, eu não estou perdendo essas discussões. Também tem isso. Também tem isso. É porque que o Sam, né, no personagem, ele nos quadrinhos é negro. E ele nos quadrinhos ele já assumiu o manto de Capitão América. Mas mesmo assim, as pessoas agora veem pro cinema e ficam falando, lá, tá fazendo isso. Então, a cultura woke é o seguinte, não é só uma coisa ideológica, né? Obviamente que a indústria é que pega muito hoje no quê? Lógico que tem coisas de forma de governos e tudo mais, que, por exemplo, as pessoas podem considerar essa questão da cultura woke a questão de cotas no Brasil, que a gente quer tão debatida aqui, de cotas para negros em universidades. A questão da diversidade, de ter uma porcentagem num concurso público, ter uma porcentagem para pessoa PCD, né? Por exemplo, o Henrique passou nesse esquema, entendeu? Então, na faculdade também. Então são coisas que são combatidas pelas pessoas, isso, que acham, não, tem que ser mérito, como se as pessoas partissem da mesma base, né, de igualdade, e aí você fosse conseguindo por mérito. Não, as pessoas já partem de ter uma diferença muito grande na competição para várias coisas, que as pessoas vão disputar algo, né, uma vaga na universidade, essas coisas e tudo mais, né? Só que isso entrou muito em voga por conta de cinema, de séries, de quadrinhos. Uma vez, eu me lembro, teve um lance alguns anos atrás, quando o Crivella era prefeito no Rio, que numa Bienal tinha um quadrinho, salvo engano, do Lanterna Verde, que ele era homossexual e estava beijando um outro homem. Não, tem que tirar isso, que não sei o que lá. Ele tem o fundo ideológico, religioso dele, né? Porque muitos desses evangélicos têm a religião como ideologia, aí para variar, obviamente, não iam deixar de latir enquanto eu falasse, né? Porque isso é comum, procedimento padrão dos meus cachorros. Ele falou, opa, o Bruno tá falando, vamos latir. Então, teve toda essa questão, né? E, obviamente, onde eu quero chegar, isso não é só ideológico. É porque tem tem todo um mercado disso, entendeu? As grandes empresas, a indústria do entretenimento, quando eles vão fazer isso, vamos mudar a etnia disso. Para quê? Vai chamar mais, por exemplo, vamos trocar a etnia do Capitão América, por exemplo. Talvez a gente chame o povo preto para ir no cinema ver o filme, por conta disso.
né? Por conta da foto, tanto é que o Pantera Negra teve um público desgraçado por conta disso. Eu acho que isso tem influenciado na decisão de, por exemplo, no universo da Marvel, terem passado o escudo pro Sam Wilson do que pro cara que faz o Soldado Invernal. Entendeu? Que era mais... Qual que seria o básico? Passar pro cara branco. Falou, não, vamos passar pro cara negro. Pô, a gente teve sucesso aqui com Pantera Negra, vamos ter um outro herói protagonista negro, né? E tem N coisas assim que a gente possa enumerar. Então, mas isso é voltado por quê? Isso tem um retorno financeiro. Eles não fazem de forma ideológica, como é o discurso, né? Como é o discurso de quem combate a cultura woke, tá? Tem todo um discurso, lá fica querendo incutir nas pessoas que isso e aquilo. Obviamente que muito dessa briga que eles têm contra é a questão de LGBTQIA+, né? Pouquíssimos existem, obviamente, mas pouquíssimos se levantam contra a questão da etnia, né? Até porque ainda as pessoas têm vergonha ainda tem vergonha de levantar a voz nesse sentido, de achar um absurdo. Por exemplo, uns anos atrás queriam fazer o Superman negro. Estavam contando até o Will Smith e o Michael B. Jordan para fazer. Existe no quadrinho, só que é de um outro universo, que também o quadrinho teve medo de fazer isso. Qual que foi a solução do quadrinho? Porra, vamos fazer um universo paralelo, onde o Superman é negro. Aí eles vão tentar fazer a mesma coisa. Você tem um exemplo que é adorado por todo mundo, que é o Miles Morales, né? Que é um moleque negro, que o pai é negro, a mãe é latina, e é um Homem-Aranha que faz muito sucesso, talvez faça tanto sucesso quanto o Peter Parker, né? Então, é tudo questão de não é só ideologia, porque quando você mexe com essa imensidade de dinheiro que os caras mexem na cultura pop, né, em filme, cinema, quadrinho, os caras não fazem as coisas só por ideologia. Eles fazem com base em, isso aqui vai dar dinheiro. Se a gente botar um super-herói que seja homossexual, por exemplo, como teve e foi muito criticado naquele filme, que é o filme horroroso dos Eternos, tem um dos personagens que trocaram, o cara passou a ser homossexual. No Star Trek, teve discussão, inclusive porque na versão nova, o Sr. Sulu é casado com um cara. E o ator da série original, que fazia o Sr. Sulu, é homossexual na vida dele particular e foi contra a mudança. Tem esse tipo de coisa, tem isso tudo. Tá? Então, hoje a gente vai falar disso, dessa política de inclusão que muitos acham que é forçada, que é obrigada para enfiar a goela abaixo, enquanto eu, por exemplo, eu acho que é só uma decisão econômica, financeira. Que ele chega e fala assim, peraí, isso aqui eu vou ter retorno porque tem público para consumir isso aqui se eu fizer isso, né? E falei muita merda, Murilo? Ou não? Não falou muita merda, apesar de eu discordar de alguns pontos. Antes de a gente falar da cultura woke, a gente tem que entender que o que a gente considera cultura woke, na verdade, inicialmente é um movimento de resistência. Apesar de ter uma origem nos Estados Unidos, que a partir da década de 60, que para quem não sabe, até a década de 60, os Estados Unidos viviam um sistema de apartheid, inclusive os negros não tinham direito a voto, pessoas não podiam ter casamento intrarracial, ainda até hoje, né, e a vinda do Trump aí vem para mostrar isso, um país muito fragmentado em relação às etnias, né? Então isso aí, essa característica de apartheid, de exclusão nos Estados Unidos, que é um país ainda mais importante, ainda mais rico, ainda mais poderoso, né? A gente sim, goste não, mas é um fato. Então a população que sempre foi renegada a elas direitos, quando ela reage, né, e aí então surge esse movimento, né, como esse movimento woke, principalmente dos afro-americanos, que depois, obviamente, vai se espalhando, né, inclusive outros grupos, que eles não são grupos necessariamente étnicos, né, mas são grupos que foram
muitas vezes tiveram seus direitos civis negados, como o grupo LGBTQIA+, ou mesmo as mulheres, né? Porque as mulheres, quando a gente olha em termos percentuais, elas não são minorias, mas elas são minorias sociológicas. Por que elas são minorias sociológicas? Porque elas sempre tiveram distante do poder, né? Então, essa distância do poder fez com que elas também se movimentassem, né? Então, elas demoraram mais tempo para votar, demoraram mais tempo para poder ocupar cargos, empregos que historicamente eram empregos de homens, né? Isso, de alguma forma, se espalhou principalmente pela chamada periferia global, né? E o Brasil é um país periférico, quando a gente pensa em termos de poder, né, em termos de língua, né? Somos um país que, apesar do tamanho, né, são países muito grandes em termos de extensão, são países que têm uma população relativamente grande, né? Mas é um país periférico, em que a nossa importância ela é uma importância periférica, apesar de ter aumentado nos últimos 20 anos, né, a importância do Brasil em relação ao mundo. Então, esses países eles também acabam sofrendo essa influência, e esse movimento, que eu gosto de falar de movimento em vez de falar de cultura, apesar de que hoje existe a questão da cultura woke, mas eu gosto de falar principalmente do movimento. Ele acaba por influenciando grupos que podem ser considerados minoritários, apesar que no Brasil, se nós colocarmos os afro-brasileiros como minoritários, não, eles aí fazem parte de metade ou mais da população brasileira, ou seja, é um grupo numericamente muito grande, mas que sociologicamente, como eu falei anteriormente, ele é uma minoria, porque ele sempre esteve afastado do poder, né? Então, sempre ocupando os piores cargos, os piores empregos, os piores salários, as piores regiões de moradia, né? Os índices sempre são grupos que sempre têm os piores índices socioeconômico-culturais e assim por diante, né? Então, esse movimento woke, ele faz sentido quando a gente pensa que essas populações são populações que sempre tiveram direitos renegados, elas passam a querer participar também do poder, né? Tendo seus direitos aceitos, né? Que são populações que também merecem ter acesso aos direitos, né? Então, quando você fala, por exemplo, da população GL, opa, deu uma gagueira mental aqui, LGBTQIA+, é um grupo que paga impostos como todo mundo, contudo, eles não tinham os mesmos direitos que os demais, né? Então, eles se relacionavam, iam viver junto e tal, e essas uniões, elas não eram aceitas pelo Estado, né? Então, você não conseguia transmitir, quando havia uma morte, herança, pensão, e assim por diante, né? Então, eles mostrando que não, nós somos pagadores de impostos como todo mundo, então a gente também merece ter os direitos estendidos a nós, né, como os outros, né? A própria população afro-brasileira, no Brasil a gente usa genericamente negros, né, em que aí estão os pardos, estão os indígenas, né, enfim, todos eles juntos. Foi uma população que historicamente ela teve direitos renegados, né? Quando você olha os índices socioeconômicos, você vê que eles sempre tiveram um acesso às riquezas sempre bloqueadas. Então você tem hoje o quê? Você tem hoje uma tentativa de reparo nisso. É uma tentativa, né? Então, quando você faz cotas, quando você dá uma bolsa, quando você, de alguma forma, faz com que uma partezinha dessa riqueza chegue a esses grupos, é uma forma de reparação. E o Brasil ficou conhecido por causa do Bolsa Família, que é um programa que foi estudado, inclusive, por muitos grupos,
por muitos cientistas, inclusive a própria ONU, né, tem um braço aí que é a OMS, a FAO, eles estudaram o impacto que a Bolsa Família teve sobre essas famílias, sobre os filhos dessas famílias, e percebeu que houve um impacto muito positivo, né? Haja vista que alguns países, não como o Brasil, mas fizeram uma cópia, né? Ou tentaram fazer uma cópia desse nosso Bolsa Família. A Índia, por exemplo, foi uma delas. Quando a Índia procurou a ONU na tentativa de reduzir, né, os índices de miséria, os índices negativos que eles têm, a ONU mostrou para eles os dados que aconteceram no Brasil, porque as pessoas não sabem, mas todo programa que você faz, somente um programa como Bolsa Família, que atingiu muita gente, né, de camadas mais vulneráveis à sociedade, isso aí vira estudos, isso aí vira pesquisa, né? Logo você tem pesquisadores verificando, estudando, mostrando qual que é o impacto que isso tem, tá? As pessoas acham que você coloca dinheiro lá e larga, e hoje em dia não é desse jeito, né? Então você consegue saber qual que é o impacto, e esses estudos, eles são usados, inclusive, para quando outros países, eles querem, de alguma forma, também reduzir índices de desigualdade. Então, eles mostram, ó, tal país fez isso, ó, foi esse aqui o impacto que teve, né? Então, os analistas olham, né, os políticos, enfim, os especialistas falam, não, pô, legal, a gente pode tentar, então, de alguma forma, fazer isso aí, obedecendo aí as nossas características individuais que temos no país, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é que o Bruno colocou sobre a cultura woke. Então, dentro desse universo, desse movimento woke, desse movimento de tentativa de fazer com que esses grupos marginalizados, esses grupos desprezados historicamente, pudessem participar da vida, da cidadania, vamos assim dizer, de um país, surge a cultura woke, né? E a cultura woke, obviamente, ela é motivada por várias coisas, né? Quando a gente olha o cinema, quando a gente olha a moda, quando a gente olha a música, a televisão, a internet e assim por diante, né? E o que se descobriu? Né? Que esses grupos, eles estavam em movimento, eles não estavam parados, né? Ou seja, eles de alguma forma queriam participar da vida social, né? Da vida econômica, da cidadania desses países, dessas sociedades. Outra, determinados grupos viram que uma forma de um filão para você poder atrair novos consumidores, né? Então, assim, percebeu que essas pessoas, elas também podem ser consumidores, né? Ou seja, eu também posso vender produtos para elas, né? Elas também querem consumir, elas também querem fazer parte do mercado consumidor, né? Então ela quer comprar um relógio, ela quer comprar uma roupa, ela quer ir num restaurante, ela quer viajar, ela quer ir no cinema, enfim. Por quê? Porque isso também faz parte da vida cidadã, né? Você consumir determinados produtos, né? E a gente pode até discutir longamente sobre a questão do consumo, né? O consumo desenfreado, o consumo que ele é um consumo sem nenhum tipo de razão de ser, inclusive, né? Mas o consumo também é fazer parte da cidadania, né? Quando você consegue projetar esse consumo para um bom desenvolvimento de uma determinada sociedade, né? Então, você, por exemplo, consumir cultura é importante, né? Você consumir uma roupa, você poder participar economicamente de uma sociedade, isso é importante, né? E, obviamente, que esses empresários viram a possibilidade de fazer o quê? A possibilidade de, como esses grupos estavam reagindo, estavam, como é que eu posso dizer, eles começaram a fazer parte de uma massa salarial que até então não faziam. Ora, por que também não explorar esse filão de consumidores, né? Então, aí você tem, obviamente, uma questão que é uma questão propriamente dita de consumo, vamos também vender para esse grupo, e uma questão ideológica. Por quê? Porque quem está lá fazendo cultura, né, está dirigindo um filme, fazendo
uma revista, está produzindo moda, o esporte, enfim. Ou seja, está fazendo cultura. Ali dentro você também tem pessoas que estão chegando desses grupos e querem mostrar para a sociedade que elas existem. Então, por que não fazer um super-herói que ele é negro? Né? Por que não fazer um super-herói que ele é homossexual, ele é bissexual, enfim. Né? Por que não fazer com que você tenha aí mulheres empoderadas? Né? Então, vou fazer aí, de repente, uma novela, um filme e tal, e você tem uma mulher que ela é uma empresária, uma grande empresária, uma grande administradora e tal. Mostrar que as pessoas, elas são múltiplas em suas habilidades, né? Que as pessoas de todas as etnias, de todos os gêneros, eles são múltiplos em suas habilidades, né? Você vai encontrar pessoas com muitas habilidades, né? Por quê? Porque quando a gente olha biologicamente, nós seres humanos, nós temos muito mais características que nos reúne do que aquilo que nos separa, né? Você vê a questão da etnia, quer dizer, uma fração aí de poucos milímetros em que a pessoa tem a pele mais escura, mais clara, faz com que isso aí gere guerra, separe as pessoas, você mantenha pessoas em campos de concentração e assim por diante, né? Então, assim, mostrar que a gente é muito mais parecido do que somos diferentes, eu acredito que seja, se não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita, fazer com que uma dos objetivos desse movimento woke, que na verdade é o quê? É um movimento de igualdade. Se a gente olhar lá atrás, lá que vem da Revolução Francesa, você já tinha um movimento de igualdade, né? Ou seja, fazer com que nós sejamos mais iguais. Porque ser mais iguais é importante para uma sociedade, fica uma sociedade mais sadia, uma sociedade com uma sociedade menos preconceituosa, é uma sociedade com pessoas com uma saúde mental melhor, né? Então, quando a gente agrega as pessoas, quando a gente faz uma sociedade mais equitativa, uma sociedade que ela não ela é menos preconceituosa, ela é menos desigual, né, sobre todos os aspectos, é uma sociedade mais sadia fisicamente, uma sociedade mais sadia emocionalmente, é uma sociedade mais sadia psicologicamente. Então a gente vai ver que um monte dessas nossas doenças psicossomáticas, elas vão diminuir. Né? Por quê? Porque a gente vai ver as pessoas como, a gente vai olhar as pessoas de forma fraterna, né? Não com ódio, não com desejo de perseguição, desejo de expulsá-las, né? Mas não, com desejo de agregá-las. Isso vai fazer com que a humanidade seja uma humanidade melhor para todos. Essa questão caralho, fugiu a palavra aqui. Porra, de orientação sexual do personagem, de cor da pele, essas coisas todas. Para mim, o que me incomoda é quando é feito assim de uma forma muito que não traz sentido à história, entendeu? É igual para mim, um exemplo, eu vou falar aqui para ver se vocês entendem. É um exemplo para mim como tem cena de sexo em filme, sabe? Que era muito comum nos anos 90, né? Que ficava lá, ó, sei lá, Stallone, Sharon Stone, peladões. E hoje, para mim, é o seguinte: pô, só no filme de ação. Porra, Missão Impossível, que eu tô vendo aqui agora. Não tem sentido algum ter uma cena de sexo. Entendeu? Então eu falei, pô, vai ter uma cena, só pra aparecer o cara ou a atriz nus. Eu falei, porra, não atende a história não precisa disso. Entendeu? Não é uma relação do casal que tá falando ali, coisa do tipo. Quando é um filme que fala sobre um casal tal, até eu acho legal, mas também nada como era escancarado nos anos 80 tal. Fazer só aquela insinuação que alguma coisa acontece, tá valendo. Beleza, legal. Sombra. Entendeu? E eu penso a mesma coisa em questão de, porra, mandou etiologia. E caralho, agora fudeu gagueira mental em mim. Da cor da pele. A etnia. Etnia, caralho. É etiologia que eu tô falando. Etiologia.
Entendeu? Isso eu acho, sabe, quando muda, é assim, eu falei, mas vai trazer sentido? É que etiologia não muda muito, etiologia, caralho, etnia não muda muito, às vezes não muda muito a história, entendeu? Obviamente, por exemplo, você não vai fazer um Pantera Negra que seja um cara loiro, um dinamarquês, ele obviamente tem que ser um cara, então ali mudar seria um problema, entendeu? Agora um Superman, para mim não mudaria muito. Entendeu? Agora, o problema é quando você faz, por exemplo, um filme do Superman, que o Clark Kent é negro, o Superman será negro, e é o único negro que tem na história. Entendeu? Não tem outros. Aí eu vou falar, porra, aí está estranho, tá ligado? Mas se for algo geralzão, pô, beleza. A única coisa que me incomoda é isso. Quando não atende a história. Quando isso se torna mais importante que a história. Entendeu? Isso me incomoda um pouco. Tá? Agora, Henrique, eu queria saber do seguinte, aqui, eu não acompanho lá fora, mas aqui no Brasil tem uma guerrinha, né? São os nerds e os nerdolas, né? Os nerdolas seriam os caras que são contra o lance da cultura woke, que reclamam pra cacete, são aqueles caras que porra, pra que mudar a etnia? Agora acertei. Pra que mudar a orientação sexual? Não tem nada a ver, que não sei o que lá. Entendeu? São esses caras, são os nerdolas. E aqui tem uma série, é até engraçado, você vê às vezes no YouTube, tem uma série briga entre eles, assim, né? E o grande vilão que eu vejo, que principalmente para os nerdolas, é o Omelete, né? Porque o Omelete, ele tem muito da diversidade, né? Ele trabalha muito a questão da diversidade com os apresentadores, entendeu? E tudo mais, então eu vejo que ele vira muito alvo dos outros. Você acompanha alguma coisa disso aí, Henrique? E, porra, e você que já é fruto, que você já... Não vou falar que você se fez homem, porque você ainda não se fez. Mas você se tornou adulto, tal, você veio e pegou a adolescência e tal, você já tinha grande influência da cultura woke, assim. Como que você vê, assim, aqui a gente... vê até eu e Murilo, principalmente o Murilo, que é de 3 milênios passados, ele vê com uma certa, até essa a briga, com alguma estranheza, assim, que ainda se debata isso. Mas você já cresceu, vamos colocar assim, com isso muito presente, assim. Né? Você não, de repente, os filmes antigos, que você é muito bom em não ver filmes antigos, né? Mas você via que, puta, era sempre o herói era branco, entendeu? Porra, 90% do elenco é branco, entendeu? Ali não reflete a sociedade, né? E aí, às vezes, quando vai botar alguém negro, bota não exatamente negro, entendeu? Aí tem sempre um indígena, mas só que fica meio caricato, era assim como funcionava nos anos 90. Ainda bem que isso mudou um pouco. Mas como que é para você, assim, hoje, Henrique? A cultura woke, assim, no que você consome de cultura? Eu acho que é muito como o que você falou. Se não tiver atrapalhando a história, foda-se. Se fizer se condizer, né? Se fizer parte, estiver dentro ali, se não estiver alterando, né? Se não estiver tirando coerência, se não estiver fazendo um efeito, tirando o efeito da narrativa, né? Porque às vezes isso importa, né? Dentro da história, às vezes isso importa, não é sempre. Não é sempre que não importa também. Mas se não importa, só com pau. Eu acho que é muito válido, que nem você falou, entrar com o Capitão América, com a pessoa negra, quando os super-heróis, né? A questão dos quadrinhos de super-heróis, filmes de super-herói, vem mais se popularizando do que nunca, né? Nos últimos 10 anos aí, vem se tornando talvez aí a parte do cinema uma das, se não a mais popular, né? Você trazer isso, você trazer os negros para dentro, é só você aumentar o número de gente que gosta, o número de gente que assiste, o número de gente que compra. E que nem você falou, até então só tinha o Pantera Negra. Agora você tem outro, né? Você tem o Capitão América. E pensando também nessa linha de filme que o protagonista vira negro, a própria série do Rock, né? Quando eles colocam o Creed como um cara negro, o filho do Creed no cara. O Creed já era negro, porra. Mas aí quem passa a ser o protagonista é o filho do Creed. Então é aquela série de filmes que seria aquele cara fodão, né? Aquele cara pica que
que é dentro do esporte, né? Dentro do esporte que é muito bom, né? Um esporte muito bem visto, assim, um esporte muito não elitizado, né? Nem o oposto de elitizado, né? É um esporte muito popular, né? Vamos colocar assim, um esporte muito popular. Você joga esse protagonista para um protagonista negro, isso também gera uma diferença, não só uma diferença não, né? Uma diferença boa, no caso. Não só questão de quadrinhos e desenhos e filmes. E, claro, isso fez sentido dentro da história. Né? Poderia ser outra pessoa? Até poderia ser outra pessoa. Poderia ser. Mas já foi construído já foi construído desde o rock com base nisso. Né? Então, fazia muito sentido mudar. Agora, outra coisa que você tinha falado, a questão do Miles Morales. Eu acho que ele fez muito sucesso por causa da juventude atual. Ele conversa muito melhor com a juventude atual do que o Peter Parker. Hoje em dia, você não tem mais tanto, né? Aquele cara muito introvertido, que não fala muito com as pessoas, que tem pouquíssimos amigos, pouquíssimas pessoas que conversam com ele, que tá sempre sendo zoado na escola. Não existe mais muito esse cara. Então, você tá falando de você, né? Você se descreveu agora. Aí me pegou, né? Aí me pegou desprevenido. Como disse a minha mãe, você tem 2 amigos e um deles mudou pro Rio Grande do Sul. É foda. Mas aí é por isso que eu acho que o Miles Morales conversa muito melhor com essa juventude atual. Né? Não só a questão dos negros, eu acho que num contexto muito geral ele é muito mais aceito em relação ao Peter Parker hoje em dia. Né? Então, para mim, essa questão de discussão aí de nerdola e nerd, os caras que curte e não curte, é um bando de trouxa. Eu entendo pontos dos dois lados, mas se o cara mesmo não alterando nada na história, o cara discorda, é porque ele só é trouxa mesmo. Ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ué, cara, eu me lembro quando o lance do que anunciaram o Jason Momoa como Aquaman. E o Aquaman sempre foi aquele cara nórdico, né, loirinho. Porra, teve. E pra mim faz todo sentido que seja assim. Entendeu? Pra mim faz todo sentido que seja um cara maori, cara. Faz todo sentido pra mim. Entendeu? Que seja maori, porque, pô, eles são. É uma civilização que é muito ligada ao lance do mar, né? Até porque são pequenas ilhotas. Eles têm que ir de uma ilha para outra com barco e tal. Faz muito mais sentido o Aquaman ser tipo Jason Momoa do que um cara loirinho. Entendeu? Mas você sabe que isso aí foi muito menos comentado, isso aí foi muito menos polêmico. Por quê, né? Ele continua sendo um cara branco, continua sendo um cara muito bem visto, assim. Um cara ele não é. Não, eu não sei se ele seria branco, Henrique. Eu não sei se dá para botar a definição de um cara maori como branco. Ele não é negro. Ele não é negro. Ele não é negro. Ele não é. Mas eu acho que o lance do. Um biotipo, um corpo, né? Muito. Olha lá, começou. Entendeu? Isso começou a falar do corpo do cara. Eu tô falando, o cara já falou, ele tem um corpão. Daqui a pouco ele vai falar, ele tem um ombrão, uma mão grande, um queixo largo. Olha lá, começou, se contenha, rapaz. Hein? Mas sabe o que eu acho que é o lance? Que não teve uma chiadeira, mas é pelo fato do Jason Momoa ser muito, assim, como é que eu vou falar, cara? Ele, porra, é um cara engraçadão, é boa gente, entendeu? É zoeirão, e levou muito, tanto é que ele vai ser o Lobo agora, né? Que ele combina muito mais com o Lobo do que com o Aquaman, né? Apesar do jeito doidão dele que eu tô falando, não é uma questão da etnia dele. Mas acho que é pelo fato do Jason Momoa ser esse cara, acho que não teve tanto, falou, porra, Jason Momoa vai ser maneiro, entendeu? Mas teve essa chiadeira em relação a isso aí. Teve bem menos, né? Por conta disso que eu tô falando. Por conta disso. Eu lembro quando teve da Pequena Sereia lá, eu achei até que os caras iam mudar de tanta merda que os caras falaram. Exatamente. Ué, teve um Hellboy que mudaram. Que um personagem nos quadrinhos, ele é oriental. Né? E aí botaram um cara branco. Branco, assim, loiro. Chegaram até a começar a gravar com o cara. Só que aí, mano, o nego falou tanto que os caras, até o cara chegou e falou, mano, realmente eles têm razão, não faz sentido eu ser o tal personagem, porque o personagem é asiático, né? Aí foram lá e botaram um asiático no lugar.
um filme do Hellboy, acho que é o terceiro, que é uma merda. Aquele Hellboy de 19. Teve essa choradeira toda aí. Mas aí era uma coisa, pelo menos, que se você for olhar, né? Aí foi uma coisa inclusiva também, né? Foi um choro inclusivo. E se você olhar bem, às vezes os caras vão até se contradizer, né? Ah, sim. Eu tenho vamos colocar assim, eu tenho parente, né, do espectro anti-pensamentista, vamos colocar desse jeito aí, que não consegue usar direito o cérebro, e defende Não muito... tem nem cérebro. Tem nem cérebro. Pois é. Que defende muito questão de... Como é que eu posso dizer? Defende empresas e empresários. Aí quando eu vou falar mal de empresário, eu não sei do que eu tô falando, eu tô falando merda. Aí outro dia eu fui falar de um conhecido nosso, que não sairia da empresa de jeito nenhum, que ele é muito valorizado dentro da empresa. Aí essa mesma pessoa falou assim, que nada, empresa nenhuma valoriza funcionário nenhum, a hora que quiser trocar, vai lá e troca, foda-se o funcionário. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Então acho que vai essa mesma linha de pensamento para esses caras. Se tiver bom pro ponto de vista deles, tá tudo certo, né? Se tiver de acordo com o que eles pensam, independente do que seja, se seja inclusivo ou não, para eles tá tudo certo. Eu me lembro de uma coisa um pouco mais recente também, mas nem tanto, que deu uma certa chiadeira, mas acabou depois se tornando, acho que o jogo mais vendido da história, não sei. Acho que não é o mais vendido da história, foi o mais vendido daquele ano, que é o Last of Us 2. Eu não sei, eu só joguei um. Mas aí também, a menina, na história do 2, ela é homossexual, né? Ela é lésbica. E aí, porra, teve uma porrada de reclamação. E aí é um negócio que, pra mim, que é indiferente, tá ligado? Tipo, pô, foda-se que ela é. O negócio é que tem zumbi querendo matar todo mundo, tá ligado? O fato dela ser ou não é indiferente pra história. E pra mim, ok, tá ligado? Depois, então, quando saiu teve a chiadeira, mas depois os caras tudo gostou, né? Não, eu acho um dos jogos mais bem avaliados de todos. Porque ficou muito aquele lance, lacração. É que você vê, quando você quer descobrir quem que é contra a cultura woke, é só quem usa o termo lacração. Quem fala que tudo é lacração, aí você já sabe que esse cara é o cara que é contra a cultura woke. Entendeu? É o cara que você fala mal de alguma coisa que ele gosta, ele vai vir de chororô. Entendeu? Então, e aí te acusa de fazer chororô, de ser mimizento, entendeu? É esse cara. É o cara que fica, essa lacração. Que, por exemplo, aqui, que a gente em off conversou bastante da Globo, a Globo é acusada muito de ser lacradora, né? Porque botou... isso também é parte da cultura woke, vamos colocar assim, né? Por exemplo, botou narradoras, tá? Eu não gosto dela, mas não por ser mulher. É porque eu acho que elas querem imitar outros caras. Eu acho que, mano, crie seu próprio estilo de narrar, entendeu? Eu acho que elas se preocupam muito, porra, esse lance. Uma coisa que eu não aguento mais é narrador que fica gritando pra caralho durante o jogo, entendeu? Eu fico, porra, vai tomar no pau de gritar, cara, porra. Então tem muito disso, sim, do cara, de ser aquele cara que ela quer ficar, elas querem, eu acho, ainda ficar muito imitando, né? Imitando outros narradores, assim. Eu acho que elas não criaram ainda uma identidade própria de cada uma delas, né? Mas aí, por exemplo, reclamam muito que tem mulher comentando futebol, mulher comentando arbitragem, entendeu? Porra, botaram lá o Richard só porque ele é gay, entendeu? Tem porrada desse tipo de reclamação. E aí, pra mim, é indiferente, entendeu? É uma mulher comentando futebol, né? É uma mulher comentando futebol. Pô, agora vamos ver o seguinte. Ela está falando coisas assertivas ou está falando merda? Porque o que tem de homem na TV falando merda de futebol, entendeu? Não fala. Então, pra mim, é a opinião que importa, independente de onde venha, entendeu? O que importa é a opinião, né? Então tem muito dessas coisas assim, cara. Murilo, você não é muito de acompanhar essa cultura pop nova assim agora, né? Não, bem pouco, né? Inclusive o próprio tempo que eu estou tendo
ele é muito pequeno. Eu digo infelizmente, porque eu não teria nenhum preconceito de ver as coisas novas que estão saindo, mas infelizmente eu não consigo acompanhar, né? A música eu vejo muito pouca coisa, né? Tenho visto assim, mais as cantoras que têm surgido, né, nos últimos anos, mas os novos atores, né? Porque sempre coisas boas elas aparecem em todo momento, né? É claro que existem períodos, isso é uma impressão que eu tenho. Parece que há períodos em que muita coisa boa aparece junta, né? E há períodos que parece que o que a gente chama de, apesar que mesmo o que a gente chama de coisa boa, isso passa por uma questão pessoal e relativa, né? Deixar bem claro, né? Aquilo que é bom para mim não é bom para outro, né? Mas subjetivo, né? É subjetivo, sem dúvida. Mas vamos deixar assim, isso em aberto, mas a impressão que eu tenho é que parece que existem períodos, né, que explodem muito, não vou dizer nem boa, muitas inovações, muitas coisas novas surgindo, e tem períodos que parece que isso fica mais rarefeito, né? Então, assim, eu infelizmente tenho acompanhado pouco, né? E, contudo, a gente precisa entender que a mudança, ela acontece, e ela é muitas vezes inevitável. A gente tem que, obviamente, ter filtros, isso é importante, né? O filtro, ele é importante. O problema é que a gente não pode deixar o filtro na mão dos idiotas, porque os idiotas, eles não vão colocar filtros, eles vão colocar muros e portas trancadas, né? Ou seja, coisas que podem surgir, podem gerar mudanças positivas, elas acabam não vindo, não aparecendo. Dentro daquilo que você falou, no começo da sua fala, você fala da questão de o que talvez chame um pouco mais atenção, colocar de repente um ator negro ou asiático, que for para fazer um personagem que ele historicamente é branco, né? Ou de repente colocar uma pessoa homossexual. Eu acho que assim, tudo depende de um contexto. Tudo depende de um contexto, né? Quando você consegue contextualizar uma coisa, ela passa a fazer sentido, né? Às vezes você só jogar, aquilo às vezes pode não cair num terreno fértil e não gerar a planta e os frutos que você queria. Mas a intenção, às vezes, ela era até bacana, mas ela não consegue superar as barreiras que ela precisava passar. Por isso que o contexto ele é importante. E um bom contexto pode ser feito apenas por pessoas de boa percepção, de boa intuição e inteligente, né? Como eu falei anteriormente, os idiotas, eles sempre vão estragar tudo. Eles sempre vão estragar tudo. Eles nunca vão conseguir contextualizar nada, né? Porque são idiotas, né? Agora, quando isso está na mão de pessoas inteligentes, com uma certa, uma boa noção de o que está acontecendo à sua volta, está acontecendo no mundo, ele consegue contextualizar. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o Thor, que ele é um deus e um herói nórdico, você conseguiria fazer um Thor negro se você quisesse, desde que você tivesse um contexto, que as pessoas talvez não saibam, mas a Europa, a colonização europeia, inicialmente, ela é uma colonização africana. O branco, ele é originário do negro. Por quê? Porque à medida que a população Homo sapiens, ele saiu da África, ele começou a colonizar a Europa, à medida que você foi atingindo, esses grupos foram atingindo locais frios, em 20 mil anos aproximadamente, em apenas 20 mil anos, que isso biologicamente, no tempo biológico isso não é nada, essas populações elas se transformam em populações brancas, né? Uma questão de adaptação à pouca luminosidade, né? A redução de transformar a luz em vitamina D. Tanto que existe um inglês, que é um fóssil, na verdade, inglês, que é o mais antigo que existe na Inglaterra, tem aproximadamente 10.500 anos. Esse fóssil está exposto num local guardado dentro de uma câmara toda refrigerada, com controle de umidade, etc. E tal. E existe um cientista, na verdade um grupo de cientistas, que é encabeçado por que eu não vou me recordar o nome agora desse cientista inglês, que ele é especialista nesse fóssil inglês, né? E há um tempo atrás conseguiram retirar um fragmento no DNA desse fóssil e fizeram um exame de DNA, o que descobriram? Que era um negro
de olhos claros. Ou seja, ele fazia parte de um grupo de humanos africanos que já estavam sofrendo mutação em função da pouca luminosidade, né, das regiões mais frias que é característico da Inglaterra. Então, veja, se você conseguir contextualizar, você faz até o Thor um negro. Você percebe? Então, por isso que a gente precisa estimular o quê? Estimular a inteligência, né? Estimular a boa discussão, né? Os bons debates, né? Para que a gente consiga, como eu falei anteriormente, fazer uma sociedade mais acolhedora e menos odienta. Nos últimos tempos, assim, estava se discutindo muito sobre a questão do 007, né? Que até se especulou muito o Idris Elba, que, porra, acho que seria um 007 muito foda, por sinal, mas acho que ele já passou um pouco da idade, né? Que isso também é outra coisa, né? Da questão da idade também, a gente não pode esquecer também, né? De que só podem ter rostos novos, não podem ter rostos velhos, né? Isso acontece muito no telejornal, por exemplo. É difícil você ver uma mulher que é âncora há muito tempo que ela fica velha. Entendeu? Então eles tiram do ar, botam uma pessoa mais nova, mas isso é outro assunto. E no último 007 eles deram uma arranhada nisso, porque eles fizeram 2 mudanças. Porque eu não sei se vocês viram o Sem Tempo para Morrer, que foi o último filme com o Daniel Craig. O James Bond estava fora da agência, fora, ele saiu, ele sumiu. E aí nomearam uma mulher negra para ser a 007. Né? Naquele trecho ali no início do filme pro meio, né? Então eu acho que ali já foi um teste para ver qual era a repercussão que ia ter com a galera, né? E eu acho que foi bem aceito, assim, porque o fato de ter sido uma mulher maneira, que foi uma mulher fodona, e o fato da etnia dela ser outra que não branca, não mudou em porra nenhuma o negócio, entendeu? Não mudou em nada, ficou, mano, foda, daria para ver um filme tranquilo. Eu não sei se eles fariam isso e se em fazendo um filme assim, se a galera não teria uma rejeição, né? Tem isso também. Mas eu acho que eu achei maneiro, assim, eu achei legal essa parte do filme, assim, que era uma mulher e a mulher era negra. Eu achei isso maneiro, isso não incomodou e não mudou nada na história, não ficou parecendo, tá fazendo isso para agradar, não. Ficou maneiro. Toma cuidado, só, Murilo, você falar que todos os brancos vieram dos negros, porque tem muito negacionista aí que não gosta que fala essas coisas, viu? Tem muito negacionista aí que acha que entende alguma coisa de história, de evolução e biologia, que fala que não aconteceu assim, não. Que eles não pois vai precisar falar para os negacionistas para pegar um túmulo 2 ou 3 anos depois de um branco, de um negro, de um asiático ou de um ameríndio, abrir todos e ver se ele consegue distinguir um do outro. Mano, esses caras, além deles acharem que existiu uma Arca de Noé, eles defendem que teve dinossauro dentro. Então esses caras não devem, né? Que os dinossauros existiram há 5 mil anos só, tá, Muri? Só pra você ficar ciente. São milhões de anos. Há 5 mil anos atrás tinham dinossauros e conviveram com os seres humanos, né? Então não tá valendo. Obrigado. Murilão, tem carochinha? Cara, você acredita que eu tô ruim de carochinha, cara? Rapaz, mas pelo menos não vai falar nada do Sergião? Tô ruim, cara, eu tô péssimo de carochinha, rapaz. Mas péssimo mesmo, assim. Eu tive, acho que um branco as últimas semanas, não sei se foi depois que eu peguei dengue, que um pouco da minha criatividade, ela reduziu, cara. Eu vou pedir desculpa aí para os nossos ouvintes, mas prometo que na próxima eu venho com uma boa carochinha. Tu falando uma coisa aí que talvez possa ser um assunto futuro. Você falou, me deu um branco. E não tem uma conotação ruim.
Agora, por exemplo, falar que a coisa tá preta, o negócio tem conotação ruim. A gente pode falar sobre isso um dia. É doido isso, eu não tô brincando não, tô falando sério essa porra aí. Mas quando você fala, eu falo, me deu um branco, ela tem uma conotação ruim, né? Porque esse branco tá ligado ao esquecimento, tá ligado à diminuição da percepção. Então é uma alusão ruim ao branco, né? Mas é uma coisa amena, é uma coisa mais amena. Você fica assim, coitadinho, ele esqueceu, entendeu? É verdade. Entendeu? É uma coisa mais amena. Fala, porra. Da época em que a gente saía, por exemplo, na rua, e as pessoas falavam, cuidado com o negão, não te pegar, né? Ninguém nunca falou assim, cuidado com o brancão. Né? E na minha vida toda eu vi muito mais crimes cometidos, esses crimes horrorosos cometidos por brancos do que cometidos por negros. Olha que coisa. Eu vi muito mais, sabe? Sequestro de criança, estupro de mulheres, sodomização, etc. Muito mais com pessoas brancas do que com pessoas negras, né? Eu inclusive, um dia eu posso contar para os ouvintes, quando eu tive, por 3 anos da minha vida, eu estive no estado do Rio de Janeiro, né? E assim, eu sempre fui um garoto, assim, muito curioso, né? Então, assim, eu saía de manhãzinha da casa em que a gente estava hospedado, e eu saía, assim, pegava ônibus, pegava carona, e eu ia embora, eu sumia, sabe? Porque eu queria conhecer os lugares, conhecer as pessoas. Então, assim, eu conheci muita parte ali da região dos lagos, no Rio de Janeiro, aquela região toda ali, assim, de andar a pé, de pedir carona, eu ia sem medo, sabe, das pessoas, e sempre as pessoas foram muito solícitas comigo. Você perguntava de onde eu era, o que eu estava fazendo, eu falava, não, eu estou querendo conhecer, ver as coisas, e eles me levavam e davam carona, caminhoneiro, sabe, assim, motorista de ônibus que não cobrava a passagem minha, sabe, assim, deixava eu entrar e sair pela porta da frente, tá, porque eu falava... Tu ia falar pelado, hein? Tu ia falar pelado, hein? Deixava eu entrar e sair pelado. Tu ia falar isso aí. Pelo lado. Pelo lado. Na boa, eu achei que tu ia falar que tu foi sodomizado lá no Rio. Não, cara. Ia chegar nesse ponto ainda. Muito pelo contrário, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse período, o que eu andei, né, conversei, e assim, com as pessoas mais simples, né, com as pessoas, com o povo mesmo, né, assim, e foi um contato tão bom, sabe, assim, porque isso veio no desencontro que eu tinha com a imagem que eu tinha na televisão, né, que era um lugar violento, que era um lugar que a todo momento você podia ser assaltado, que é todo... E não, quer dizer, eu vi um outro mundo, outras pessoas. É claro que eu estou falando disso de 30 e tantos anos atrás, né? Então eu saía da casa que eu estava hospedado com os meus pais, então assim, eu calculava o tempo que eu tenho que voltar para casa. Então, por exemplo, hoje eu vou andar 9 horas, então eu pegava assim, eu ia 4 horas para me afastando de casa, fazia um cálculo assim, bom, agora 4 horas para mim poder voltar, né? Então eu ia para um lado, depois voltava para o outro, então eu viajava de uma cidade para outra, ia. Vocês terem ideia, eu cheguei a ir até como que a gente dá o nome? Onde ficam os pescadores? Puteiro. Não, os pescadores, não é puteiro, os pescadores. Marina? Não, onde ficam os pescadores, que eles vão sair para pescar. Barco? Não é. Na praia, no mar? Eles se reúnem, eles ficam no local, tem um nome para isso. E eu fiquei lá vendo, né, eles puxando as redes, né, tal. Aí um se aproximou e perguntou para mim, falou, né, você tá hospedado aqui por perto? Eu falei onde que eu estava hospedado, eu estava curioso, vendo como que é. E um deles convidou para sair para mim ver a pescaria, como que funcionava. E aí então, você foi sodomizado em alto mar. Não fui sodomizado. Sabe o que acontece, Bruno? É que você... Tu tá dando muita volta, não. Tu tá dando muita volta aí. Você tá dando... Posso falar uma coisa? Você está dando muita volta. Você tá dando muita volta, entendeu? Pra fugir da sodomização, entendeu? Você tá dando muita volta. Você ouviu e falou, puta, eles sacaram. Sabe aqueles que sodomizam as pessoas? São os vizinhos, as pessoas dentro da própria casa. Como que papo esquisito, cair, dá uma força agora, hein? Isso é um dado estatístico, 80% da sodomização, ela acontece assim, sabe? Eu não tenho vizinho, você tem vizinho aí?
Você tem vizinho, Murilo? Você mora? Não, não Eu tem. não tenho vizinho. Aqui são 2 negócios que eu tenho aqui. Um é um açaí, o outro é um veterinário. Negócio mesmo. Você tem vizinho, né? Tem 2 Aí, negócios. olha lá. Olha lá. O Henrique tem vários vizinhos, né, Henrique? Não, eu tenho vizinha. Ué, mas inversão também vale. Ô, vambora. Vambora, que já tá estourando o tempo já. Semana que Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Até mais. Valeu, tchau. Filhos do Cabaré.